Existe um jeito certo ou um jeito errado de ajudar uma pessoa dependente? Você sabia que existem formas que podem ser de maneira mais eficiente para ajudar uma pessoa dependente química? Mas existe um jeito errado de conduzir tudo isso, como também existe um jeito certo. Quero que você pense e reflita algumas posições sobre determinadas situações que você esteja vivendo hoje com um dependente químico. Errado pensar, ou do jeito errado de conduzir a situação com o dependente químico, é imaginar que o dependente sempre vai precisar de você em qualquer momento da vida. Automaticamente, isso demonstra que ele não pode ter autonomia, maturidade, responsabilidade, compromisso com a própria vida. Sabe o outro jeito errado que a família conduz o relacionamento com o dependente, principalmente nas tentativas de ajudá-lo? É acreditar que, por exemplo, o único recurso que pode ajudar na recuperação é a internação. Eu entendo, compreendo e sempre oriento as famílias que há muitos casos que precisam se buscar a internação do dependente químico porque isso faz parte de um processo de recuperação. Claro, com etapas de começo, meio e fim. Mas sabe qual é o jeito errado atrás disso? De que a família tem alívio imediato, vai para a clínica, melhora, mas não transforma. O dependente químico fica bonito, passa um período sem dar problemas para a família, sem preocupação, e por um outro lado, acaba voltando para casa e, infelizmente, em poucos dias, volta a recair. Esse é um jeito errado de pensar de como lidar com a recuperação de um dependente. Uma outra forma que também acaba sendo errado, que a família às vezes não percebe que esse jeito prolonga o sofrimento da dependência, é sempre buscar todos os recursos, tudo que é necessário para o dependente químico e nunca para a família. Então busca-se profissionais como da psicologia, da psiquiatria, busca também internações, clínicas, medicamentos, atividade física, tudo que for necessário para a pessoa dependente química. Mas a família, normalmente, ela trata, tudo isso com o dependente, mas não para ela. Esse é um jeito errado também de lidar com toda essa questão da dependência química. Por quê? A família está sendo afetada e todo o processo que ela está vivendo com o dependente químico, ela também não sabe lidar. Por isso que ela precisa se fortalecer, por isso que ela tem que ter um acompanhamento. Inclusive eu faço isso muito no grupo Superação com Amor, que nós temos encontros e reuniões todas as semanas. Porque é um grupo online, eu consigo ajudar as famílias que realmente não têm a direção de como lidar no dia a dia com os problemas causados pela dependência química. Então é um jeito errado de pensar, e principalmente de ajudar o dependente achando que tudo que se resolve é tirar ele de cena, e tirar ele da droga. Se a família também participa, se envolve com toda a situação, normalmente é a primeira a ter que resolver o problema do dependente. Então, não olhe dessa forma. Uma outra maneira errada de encarar a dependência química é colocar no dependente químico sempre a desculpa de que ele pode ou não usar drogas, porque a vida dele tem outros problemas. Justificar, minimizar, tirar de fato aquilo que é a responsabilidade da própria pessoa, transferindo às vezes a culpa para o pai que não esteve presente, para o pai que era muito agressivo, agitado, talvez a sua permissão enquanto mãe, para aquela pessoa que sofreu um acidente, foi adoecido muito cedo, mesmo na infância. A gente começa a colocar traumas, situações, desculpas, justificativas para que o dependente químico possa, de alguma forma, também continuar no uso. Ou, por exemplo, você entende que é tão difícil largar o tabaco, que para o dependente químico largar a droga é muito mais difícil ainda. Sem querer, a gente vai dando desculpas para ele continuar no mesmo comportamento. Agora, existe um jeito certo de lidar com a dependência química. E eu entendo que isso não vai ser diferente se a família realmente não enxergar que existe um caminho e uma forma de lidar que é de uma outra maneira. O jeito certo de ajudar um dependente químico, principalmente a entrar em recuperação, é quando a família busca apoio profissional, apoio num grupo que ajuda a ter um acompanhamento, direcionamento. Outro jeito certo de lidar com a dependência química é entendendo que, como família, você tem um lugar importante na relação dentro da sua estrutura familiar. Não é só o dependente químico a pessoa importante.
Normalmente as mães dizem, o filho que mais dá trabalho é aquele filho que nós damos atenção. Afinal de contas, e os filhos que não dão trabalho? E você, que é importante, também não deveria estar se cuidando, não deveria também estar lidando, né, com a própria vida sem tantos problemas causados pelo dependente? O jeito certo de encarar, né, ou de resolver, ou principalmente ajudar o dependente a viver a recuperação, é sempre promover a sua autonomia. Quando digo isso, a vida de adulto. Uma pessoa adulta vive com suas responsabilidades, com os compromissos, também tem que arcar com contas do seu dia a dia, seja com a internet, com a energia, com a água, seja com o local que se mora, com a comida que se come. Ela precisa se encontrar com aquilo que é real. Se você, como família, hoje não precisa cobrar isso dele ou dela, está na hora de você rever esse conceito, porque o jeito certo de fazer um adulto é ele ter noção da realidade. Ele crescer com as diversidades que tem, as adversidades que tem, e também com as dificuldades que acontecem todos os dias. Quando nós protegemos demais uma pessoa, nós tiramos ela daquilo que é um senso crítico das coisas que se tem ao seu redor. A percepção dela pode estar distorcida, iludida por isso, e afinal de contas, não dá, né, para você continuar ajudando o dependente se ele não tem um senso de realidade. E a realidade, às vezes, gente, quanto custa uma compra no mercado, quanto custa a água que ele usa para tomar um banho, quanto que custa, de fato, ter uma moradia, que às vezes nós poupamos os dependentes químicos achando que eles não têm capacidade. Existe um jeito certo também de ajudar o dependente. Quando você entende que amar o dependente químico, ajudar essa pessoa, significa que você também deve se amar. Que você deve se cuidar e, principalmente, que você não esqueça que essa relação precisa ter equilíbrio. Não adianta só fazer pelo outro, não adianta só cuidar do outro, se você também não cuida de você. É muito sério isso. Tudo na vida tem que, de fato, funcionar dentro daquilo que é importante para os dois lados. Ninguém vende um produto e o outro compra, sendo que alguém enxerga que tem algo errado ali. Ninguém faz um contrato ou um casamento, sendo que alguém já sabe que tem alguma coisa desequilibrada. Tudo precisa ter, de fato, ser bom para os dois lados. Na relação com o dependente químico também isso é importante. Não adianta você, como família, fazer tudo por ele ou por ela, se eles não estão fazendo para si mesmo. Ou também, principalmente, talvez você esteja vivendo, né, aquela ideia que você recebe muito amor, só que você está recebendo migalhas. Você está implorando para ser uma pessoa amada. Talvez você entregue de bandeja aquilo que é mais importante na sua vida. Sua dedicação, o seu esforço, o seu sacrifício, só que por um outro lado você não coloca nenhum tipo de valorização para isso, porque você está disponível sempre. Isso não tem valor. E por mais que você faça o melhor, só que você não coloca limites, não tem exigências, não tem uma contrapartida, o outro não reconhece que isso é importante. Então você precisa se colocar da maneira certa, do jeito certo, sendo uma pessoa de valor. E qual é o seu papel? Qual é o seu lugar? Qual é a sua postura? Pais sempre vão ser pais de seus filhos enquanto eles forem imaturos, enquanto eles não tiverem independência, enquanto eles de fato não se posicionarem na vida. Enquanto isso, são pais, papel de educadores. Esposa ou marido são pessoas que vivem uma relação de equilíbrio. Não adianta uma esposa amar o seu marido mais do que ele mesmo ama, fazendo para ele 120% de tudo na vida e ela recebe no máximo 10% e acredita que está recebendo 30% e acha muito bom e feliz viver assim. É um desequilíbrio total. Não dá para viver assim. Não dá para viver dessa forma. Não dá para acreditar que uma família possa deixar de lado, né, todas as pessoas que são importantes. Porque sabe o que acontece? O filho dependente químico ou a filha que tem um problema com a dependência acabam sendo alvo exclusivos da visão de todos. Mas e a relação dos membros, dos irmãos? Como é que ficam? Às vezes uma mãe esquece do marido por causa do filho e cobra desse marido como pai porque ele age diferente do que ela. Então, se nós pararmos para refletir, existe sim um jeito errado de lidar com a dependência química ou tentar ajudar o dependente. E também existe um jeito certo.
Quando a gente reconhece que nós temos vulnerabilidades, reconhecemos os nossos defeitos, buscamos corrigir aquilo que podemos corrigir, reparar aquilo que é necessário, mas também fazendo o que é preciso na vida de um dependente químico. Uma mãe um dia me disse o seguinte: André, eu aprendi que eu não tenho que atender os desejos do meu filho, eu só tenho que fazer aquilo que é necessário para ele. Isso é o suficiente para que, de fato, possa, transformar a vida e ajudar um dependente químico a entrar em um processo de recuperação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, realmente dá aquele joinha, aquele like, aquela curtida. Aproveite e compartilhe também com outras pessoas. E se porventura você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, faça isso agora. Clica no sininho aqui abaixo, se inscreva de forma gratuita, ative as notificações e veja sempre os novos vídeos aqui do canal. E juntos somos mais fortes. Você assistiu o vídeo até aqui? Esse conteúdo foi importante para você? Aproveite e se inscreva. Não deixe de clicar no sininho, ativar as notificações. E vamos juntos! Juntos somos mais fortes.